Oi, 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 galera, tudo certo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Eu vou falar para você nesse vídeo sobre aplicações das interações intermoleculares. Você deve ter visto num vídeo aqui do canal, existem 3 tipos básicos de interações intermoleculares que são dipolo instantâneo induzido e ligação de hidrogênio. São 3. Beleza? E agora nós vamos brincar com o quê? Com as aplicações dessas interações. Bora lá? A primeira aplicação que o Wanderson vai falar é ponto de fusão e também ponto de ebulição. Beleza? Olha que prático pensar nisso. Quando a força de atração entre as moléculas é muito intensa, o que vai acontecer? Bom, se a força é muito intensa, para você separar essas moléculas, você vai precisar de muita energia. Por exemplo, vai ter que aquecer bastante, entendeu? O que acontece, então, consequentemente? Você aumenta a temperatura de ebulição e automaticamente você arrasta o ponto de fusão também. Então, quanto mais intensa a força de atração, mais energia você precisa para poder separar essas moléculas. Vai separar por quê? Separar para mandar para o estado gasoso, por exemplo, entendeu? Então, maior vai ser a temperatura de ebulição e quando a temperatura de ebulição aumenta, normalmente você arrasta para cima. Arrasta para cima, parece coisa do Instagram, né? Mas você arrasta para cima o ponto de fusão também. Beleza? A primeira aplicação das forças inter é essa aqui, ponto de fusão e de ebulição. Quanto mais intensa essa força, mais difícil de separar essas moléculas, consequentemente, aumenta pontos de fusão e de ebulição. Beleza? Então vamos lá. Olha para essa primeira tabela, para a gente começar. O que você está vendo na primeira tabela? Você está vendo os hidretos da família 7A. Como assim hidretos? Elementos da família 7A, que são os halogênios conectados com hidrogênio. Beleza? Então você está vendo 4 hidretos da família 7A. Eu quero que vocês analisem comigo apenas os 3 últimos. O HCl, o HBr e o HI. O que você está percebendo nos 3 pontos de ebulição? Eles estão subindo. Menos 85, menos 66, menos 35. Está subindo. Subindo por quê? Porque a massa molar da molécula também está aumentando. Massa molar da molécula não. Massa molecular da molécula. Massa molar, o pacote completo, né? Então você percebeu que o HCl é o mais leve dos 3 últimos, depois o HBr é um pouco mais pesado, o HI é mais pesado. Automaticamente, o que está acontecendo? Os pontos de ebulição também estão aumentando. Beleza. Porém, o HF é uma molécula muito mais leve que as outras 3. Portanto, o ponto de ebulição não deveria ser 19,5 acima dos outros 3. Deveria ser bem baixo, menos 100, menos 110, sei lá. Não é verdade? Mas por que o HF, mesmo sendo uma molécula tão leve, consegue ter um ponto de ebulição tão alto assim? Por quê? É que com o HF acontece um fenômeno que não acontece com as outras. As moléculas de HF estão unidas entre si por ligações de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Tá claro isso? Para melhorar o entendimento dessa tabela, analise a segunda também agora. A segunda tabela tem hidretos da família 6A. Você está vendo água, H2S, H2SE e H2TE. Olhando de novo só para os 3 últimos. O que está acontecendo com os pontos de ebulição? Estão aumentando. Menos 60 subiu para menos 41, subiu para menos 0,2. Qual é a lógica disso? As massas moleculares também estão crescendo. Então quer dizer que quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição? Perfeito. Porém, pensando somente nas massas, a água deveria ter um ponto de ebulição muito baixo. Menos 90, menos 100. Ela é uma molécula muito mais leve que as outras 3. Mas por que a água tem um ponto de ebulição excepcionalmente alto? Porque as moléculas de água também unem-se por ligações de hidrogênio. Entendeu a ideia? Tranquilo? Então você está percebendo que as 2 primeiras substâncias das 2 tabelas, elas têm pontos de ebulição bem mais alto do que a gente esperava. Por quê? Porque suas moléculas estão unidas por uma interação muito forte, muito intensa. Qual é o nome dessa interação? Ligação de hidrogênio. Bora lá? Uma outra aplicação bacana de eu te falar nessa aula chama-se tensão superficial. Tensão superficial explica por que alguns insetos conseguem parar em cima da água limpa. Água limpa. Tudo bem? O que é tensão superficial? É um efeito físico de a superfície de um líquido se comportar como uma membrana elástica. Entendeu? Então, água pura, por exemplo, você consegue perceber essa membrana elástica. Alguns insetos conseguem parar, você consegue fazer uma agulha flutuar em cima dessa água e por aí vai. Mas por que existe essa tensão de superfície? Bom, vou ter que fazer um desenho para você ver aqui. Vou mostrar um desenho aqui. Olha que bonitinho. Tensão superficial. Eu quero que você pense numa molécula de água que esteja bem aqui, ó, bem no meio do líquido aqui, né? Não está na superfície. Uma molécula de água que eu pintei de vermelhinho aqui. Você consegue perceber que ela sente a atração de moléculas de água de todas as direções possíveis? Ligações de hidrogênio, verdade? Perceba que essas forças se anulam todas. E se você olhar para essa molécula de água que está no cantinho aqui, ó, ela também sente a atração de outras moléculas vizinhas, beleza? Mas essas forças se anulam de novo.
Ok, agora eu quero que você olhe com mais atenção ainda para essa molécula de água que está aqui, pintada de azulzinho, que ela está na superfície. Ela também sente a atração de outras moléculas de água, porém, você percebeu que essas forças não se anulam. E não tem água em cima, ela já é a última. Beleza? Então existe uma força na superfície que aponta para baixo. O que isso provoca? Isso provoca uma tendência do líquido se encolher, diminuir a sua área superficial. Entendeu o que eu falei? Beleza? E essa tentativa de encolher cria uma tensão na superfície, que você chama de tensão superficial. Beleza? Então as moléculas que não estão na superfície têm essa força de atração zerada. Todos os componentes se anulam. Agora, as moléculas da superfície não zeram. Você percebeu, inclusive, que tem um vetor resultante, uma força resultante que aponta para baixo. Isso leva a uma tendência de encolher, beleza? Diminuir a sua área superficial. Ok? Professor, tem como quebrar essa tensão? Tem. Quem que faz isso? Tensoativos. O que é tensoativos? Sabão, detergente e por aí vai. Beleza? Tanto que se você jogar uma gotinha de detergente, você desmancha, você destrói essa tensão superficial, aí o inseto acaba afundando. Beleza? E a última das aplicações, não menos importante, chama-se solubilidade. O que é solubilidade? É a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Beleza? Quando se fala de solubilidade, você vai ter que pensar no seguinte. Quando um solvente ele é polar, ele adora dissolver um soluto polar. Mas por que o polar gosta do polar? Porque entre eles, entre solvente e soluto, pode acontecer interações de polo, se for só polar, ou pode acontecer ligação de hidrogênio se for muito polar. Muito polar é quando a molécula tem HF, HO ou HN. Lembrou? Tudo beleza? Agora, quando você tem um solvente do tipo apolar, do que ele gosta? Ele gosta pra caramba de um soluto apolar. Mas por quê? Porque entre moléculas apolares vai acontecer o quê? Interações do tipo dipolo instantâneo induzido. Forças de London, forças dispersivas, tudo sinônimos, tudo bem? Beleza? Resumindo o que você viu até agora, molécula polar gosta de outra polar. Molécula apolar gosta de dissolver uma outra apolar. Beleza? Dá até para sintetizar mais ainda, uma regrinha que você conhece, de repente, desde o 9º ano, né? Qual que é a regrinha? Semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Que uma molécula polar se dissolve muito bem em outra que seja polar. E a apolar vai se dar muito bem com outra que seja apolar. Beleza? De que maneira que isso pode aparecer numa prova? Bom, prova do Enem costuma mostrar muito essa ideia de forças entre moléculas diferentes. Perceba que nesse exemplo besta que eu te dei aí, você tem uma molécula de metanol e uma molécula de água e está tendo uma interação entre elas. A ligação de hidrogênio está dizendo, esse tracejado aí representa? Perfeito, ligação de hidrogênio, só um aviso. Essa ligação de hidrogênio não acontece entre moléculas iguais, são moléculas diferentes. E quando é entre moléculas diferentes, essa interação intermolecular ela é do tipo adesão, que me lembra adesivo, inclusive. Beleza? Essa é a ideia. As forças de adesão explicam a solubilidade de uma substância em outra, explicam o comportamento dos adesivos, explicam por que uma lagartixa anda no teto e por aí vai. Perceba que a ligação intermolecular é entre moléculas diferentes. Eu vou até destacar a letrinha D, ó, D de diferente. Interação intermolecular entre moléculas iguais, forças de coesão. Entre moléculas diferentes, forças de adesão. Beleza? Um exemplo bacana que você já deve ter visto, inclusive, em provas do Enem. O Enem gosta muito do que apareceu nessa tela aí. A primeira vitamina que você está vendo é a vitamina A, chamada de retinol. A segunda é a vitamina C, chamada de ácido ascórbico. E aí? Perceba que a vitamina A ela tem um grupo OH, que é um grupo bem hidrofílico, beleza? Que dá para a gente pensar em ligação de hidrogênio. Perfeito. Só que essa cadeia é muito grande, essa cadeia carbônica tem 20 carbonos. Então, como ela tem muitos carbonos e apenas uma hidroxila, predomina nessa molécula o caráter apolar. Tanto que ela não se dá tão bem com água. Ela prefere materiais lipofílicos. Beleza? Essa primeira vitamina, que é a vitamina A, ou retinol, ela é classificada, inclusive, como lipossolúvel. Ela não gosta muito de água. Ela até tem uma ligação, ela até tem um grupo hidroxila, mas ela tem muito mais carbonos, tem 20 carbonos para uma única hidroxila, então predomina o caráter apolar, beleza? Portanto, ela não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel. Agora, e a de baixo? A de baixo chama-se ácido ascórbico ou vitamina C. O que você está percebendo? Eu estou vendo várias hidroxilas aí. Se tem vários grupos hidroxilas, a molécula começa a ser muito polar. E além disso, ela tem uma cadeia carbônica bem menor do que a anterior. Essa só tem 6 carbonos.
Entendeu o que eu falei? A de baixo tinha 20. Essa molécula tem bem menos carbonos e, além disso, tem bem mais grupos hidroxilas. Os grupos hidroxilas interagem muito bem com a água por causa das ligações de hidrogênio. Resultado de tudo isso, essa segunda molécula, ela se dá muito bem com água, ela vai ser hidrossolúvel. A primeira é lipossolúvel, a segunda é hidrossolúvel. Tranquilo? A primeira é a vitamina A, só para constar, e a segunda é a vitamina C. Show de bola? Beleza? Continuando. Existem moléculas agora que elas têm um caráter duplo. Como assim um caráter duplo? Elas têm um comportamento polar e apolar ao mesmo tempo. Os dois melhores exemplos para um aluno que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular: sabão e detergente. Os dois são sais. O primeiro é um sal alcalino derivado de ácido graxo. O segundo é um sal alcalino derivado de um ácido sulfônico de cadeia longa. Mas o princípio é o mesmo, beleza? Por que o sabão tem caráter anfipático? Bom, essa cadeia carbônica gigantesca dele aqui se dá muito bem com materiais gordurosos, beleza? Tranquilo, tem caráter apolar. O finalzinho dessa estrutura você pode dizer que tem caráter polar ou pode dizer que ele é iônico também. Essa parte que eu destaquei na cor verde se dá muito bem com água. Então, o sabão interage muito bem com água e também interage muito bem com gordura. E o detergente, mesma coisa. Esse pedaço que eu acabei de destacar em verde é a parte que se dá muito bem com água. Tranquilo? Beleza? Essa outra cadeia gigante que aparece aqui vai acabar se dando bem com gorduras. Então, os dois são anfipáticos. Só uma curiosidade, sabão e detergentes podem ser chamados de tensoativos aniônicos. Tensoativos porque eles quebram a tensão superficial. E por que aniônico? Porque essa molécula termina exatamente numa carga negativa. Ah, mas e o sódio? O sódio está separado do ânion. Por quê? Porque sais de sódio são muito solúveis em água. Beleza? Então, te dei dois exemplos dos mais importantes de moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Tranquilo? Beleza? Você sabe que você não consegue remover gordura de uma vasilha apenas com água. Tem que ter o sabão. Por quê? Porque o sabão faz a ponte entre água e gordura. Ok? Já que o sabão tem os dois comportamentos ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Bom, sabão e detergente limpam por quê? Por causa da formação de micelas. O que são micelas? De maneira bem sucinta, micelas são aglomerado de moléculas. Então imagina você tem lá um pedaço, um bloco de gordura, né, um fragmento de gordura, e você tem que limpar isso com sabão. Cadê as moléculas de sabão? São todas essas moléculazinhas que apareceram em volta aí. O que esse desenho representa? Essas bolinhas em volta representam a parte polar ou iônica do seu sabão. Essa cobrinha que você está vendo aí representa a parte apolar. Então, a parte apolar interage com a gordura, mas a parte polar, que seria essa casquinha, acaba sendo arrastada pela água. Beleza? O nome dessa estrutura bonita que você está vendo é micelas. Quando você abre a torneira para enxaguar, um prato que estava sujo de gordura de boi, por exemplo, certo? Abriu a torneira, a água vai levar quem para o ralo? As micelas. E quem que vai carregado dentro dessas micelas? A gordura. Beleza? Tranquilo? Uma outra curiosidade sobre esse assunto, bolha de sabão, tem a ver com essa aula de hoje. Mas como assim? A bolha de sabão não é feita só de água. É feita de água e sabão. A água sozinha não teria resistência por tanto tempo quanto uma bolha. Mas por que forma essa película tão bonita, né, que resiste alguns segundos de repente? Por quê? Você tem uma película de água, mas quem que está dentro dessa água? A parte polar. Essas bolinhas vermelhas é a parte polar das moléculas de sabão ou de detergente. Então, a parte polar fica dentro da água, a parte apolar fica para fora. Percebe que a cauda hidrofóbica do sabão fica voltada para o ar, tanto o ar de fora da bolha, como também o ar de dentro da bolha. Então, essa estrutura bonitinha se mantém por alguns segundos. Aí, o que acontece quando a bolha rela na parede? Ou rela num outro material qualquer? Aí, a cauda hidrofóbica acaba interagindo com a parede. Aí, desmancha essa estrutura bonita que você conhece como bolha de sabão e a bolha estoura. Beleza? E a última coisa, não menos importante, chama-se caráter anfipático das moléculas de fosfolipídios. Você estuda muito isso em biologia. Quando você estuda a estrutura das membranas, você sabe que as membranas são formadas por uma bicamada lipídica, beleza? Como é que esses fosfolipídios interagem um ao outro? A parte apolar de um deles, que seria isso aqui, interage com a parte apolar do outro. Então, a parte apolar fica dentro do recheio e a cabecinha polar fica voltada para fora. Então, essa bicamada lipídica que você estuda na biologia também representa moléculas anfipáticas. Anfipático é sinônimo de anfifílico e quer dizer o que mesmo? Polar e apolar ao mesmo tempo. Beleza? Então, resumindo, as 3 aplicações mais importantes das interações intermoleculares são ponto de fusão e ebulição. Quanto mais intensa a interação, maior o ponto de fusão e de ebulição. Beleza? Líquidos que têm ligação de hidrogênio normalmente vão ter uma tensão de superfície, chamada de tensão superficial. Beleza? E uma outra aplicação bacana chama-se solubilidade.
Qual que é a regrinha prática? Semelhante dissolve o semelhante. Quem é polar se dá bem com quem é polar. Quem é apolar se dá bem com quem é apolar. Tem alguém que se dá bem com os dois tipos de substâncias? Sim, as moléculas anfipáticas vão se dar bem com água e também com gordura. Vão se dar bem com moléculas polares e também com as apolares. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dê um molde like se você gostou. Inscrevam-se no canal quem ainda não estiver inscrito. Um grande abraço. Fui!